Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina Método de Prevenção, a Método de Prevenção e Controle de Perdas. Sou a professora Druzila Cunha, formadora dessa disciplina. Hoje vamos à videoaula da unidade 2. O objetivo dessa aula é entender e aplicar a ferramenta PDCA na prevenção de acidentes e controle de perdas em atividade em altura. Para compor essa aula, eu convidei uma amiga e colega, a professora Lindete Pedrosa, administradora, especialista em PDCA. Ela vai nos ajudar aqui a entender melhor essa ferramenta. Obrigada, Druzila, pelo convite, né? E vamos tentar aqui contribuir da melhor forma possível. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos apresentar o cenário que você, como futuro técnico de segurança do trabalho, pode encontrar no seu dia a dia de trabalho. Veja nessas imagens que nós temos aqui obras, né, na construção civil, né, apresentando, né, risco ao trabalhador, né, risco em altura, que não tem nenhum equipamento de proteção. Né, geralmente esses projetos de pequeno porte não têm licença, não é isso? Isso, né? Eles precisam de licença de construção, licença de autorização de funcionamento, né? E a gente vê ali que uma realmente... fiscalização. Uma né? fiscalização, E é bem pertinente mostrar essa questão da falta, principalmente ali, né, dos equipamentos de proteção individual, né? Os EPI, que é tão necessário. Então, toda obra, ela, de fato, ela precisa ter todo esse caminho para poder ser iniciada, né? Então, tem tudo isso aí, essa questão. Sem falar na qualidade do profissional que trabalha nessa área, né? Muitas vezes sem capacitação, sem treinamento, né? Sem nenhuma instrução de como deve agir diante de um trabalho como esse, de alto risco, né? Exatamente. Então, veja outra imagem aqui. Já é uma atividade de grande porte, né? Novamente, né? Sem nenhum equipamento de proteção individual e nem coletivo, na verdade. Assim, a atividade em altura também pode estar dentro do seu ambiente de trabalho, né? Por exemplo, numa atividade que o funcionário vai trocar uma lâmpada, né? Esse acidente. E às vezes são ações tão pequenas, mas que trazem um impacto terrível, né? Mesmo, às vezes, até uma troca de uma lâmpada que aparentemente é algo tão simples, né? E que não é, né? Que uma queda pode ser fatal, levar até a morte, né? Exatamente. Então, e ali também é evidenciando as questões externas, né? De áreas externas ali, totalmente improvisados, né? Trabalhadores, né? Utilizando os andaimes sem nenhuma proteção novamente, né? Se arriscando, colocando sua vida em risco, né? Ou o excesso de confiança, né? É verdade. Né? Muitos acidentes, eles são realmente ocasionados muito mais pela autoconfiança, né? De achar que já fez muitas vezes, que nunca deu errado. Que eu posso fazer isso desse jeito, né? Isso aí, né? Isso é muito perigoso, né? Outra situação no nosso dia a dia, né? Trabalhador ali fazendo aquela atividade em altura, usando o celular, né? Sem o mais agravante ainda, né? De segurança, né? Ou utilizando o quê? Um equipamento que não é para a sua função. Na verdade, outra situação que a gente adequado à atividade ao qual foi convocado a fazer, né? Usar equipamentos que não estão dentro, né, do perfil daquele trabalho específico, né? Exatamente. Então, vou passar agora a sua fala. Né? Vamos lá, vamos embora, vamos contribuir juntos, né? Então, pessoal, vimos ali um diagnóstico, né? Inicialmente. Então, a partir de um diagnóstico que foi visto, né, da questão dos riscos, é que se usa a ferramenta. A ferramenta do PDCA, ela é uma ferramenta de ação contínua, né, onde a gente trabalha uma questão do planejamento para a ação. Né? Então, a partir de um diagnóstico que foi visto ali das irregularidades, né, da forma de se trabalhar de forma indevida, com os equipamentos indevidos. Então, isso aí foi o diagnóstico. Então, uma vez a gente tendo todo um diagnóstico de uma situação, não é usada apenas para esse fim, né? É específico devido à disciplina até de vocês, mas para vários tipos de ações. Podia ser uma ação de marketing, uma ação interna de conflito, né?
de questão de interpessoalidade, né? Mas trazendo para dentro dessa realidade de um problema de risco, né, de obras. Então, a gente usa essa ferramenta do PDCA inicialmente para a gente tentar fazer um fluxo contínuo de melhoria, né? E aí, dentro da ferramenta, a gente tem algumas siglas importantes de conhecer nesse processo contínuo, que o PLAN, que seria de planejar, né? Então, inicialmente, a gente já tem um diagnóstico, então você vai criar um plano de ação, né? Planejar um programa para que seja colocado em prática, evidenciado para fins de melhoria. O DO, que é a parte da execução, de desenvolver, do fazer. Então, quem vai fazer, a quem eu vou delegar essas atividades para que sejam colocadas em prática, né? Então, vai haver aquela equipe, a gente fala muito da questão administrativa, as funções que são estratégica, tática e operacional, né? Então, a função estratégica é que compete esse profissional de planejar essas ações. Não necessariamente vai ser um técnico de segurança do trabalho. Você tem que entender, como técnico de segurança do trabalho, em que momento você entra nessas ações da ferramenta do PDCA. Porque o planejamento geralmente é feito pela alta cúpula, né? Pela parte administrativa. Porém, vamos ver ali no ciclo contínuo das ações sendo evidenciadas, em que momento você, como técnico em segurança no trabalho, vai evidenciar essas práticas, Sem né? falar que o técnico de segurança do trabalho é o ator importante. Com certeza, Ele está ali nas no ações. ambiente de trabalho, convivendo com os trabalhadores, vendo aquele dia a dia de como eles estão trabalhando. Então, ele é uma parte integrante. Com né? certeza, Desse se não o plano. mais importante, porque exatamente. planejar e não executar não fez nada, né? Exatamente. Então, essa questão da execução vai ser delegado, né? A questão do tático, que é aquelas pessoas que são gestores de ponta, né? Um coordenador, um supervisor, não é isso? E ele vai delegar essas ações para que sejam executadas no ambiente. E aí a gente tem o checklist, que é a questão de você visualizar se está sendo praticado, né? Colocado em prática de forma correta, e a questão do agir, que é quando a gente evidencia o que está dando certo ou errado para tentar reformular um novo plano de ação, caso isso não seja evidenciado na prática, né? Vamos ver como é que isso funciona dentro de algumas ações que foram programadas para a melhoria contínua dessa situação específica de acidentes em altura, né? Exatamente. Então, vamos ao próximo slide, que está aqui mais detalhes, né? Isso, aí veja que no P de planejamento, né, a gente tem a questão ali da identificação do problema, inicialmente, né, que a gente o nosso viu. Diagnóstico. Isso, aquele diagnóstico que mostra, né, os riscos, né, de altura, a forma indevida de se trabalhar. Então, a gente já fez aquele diagnóstico nesse plano, né? E aí tem a análise do fenômeno, ou seja, a problemática, né? Foi visto todos os problemas, foi topicado, né, todas as situações que falamos aqui inicialmente com vocês, mostrando ponto a ponto. E aí, quando eu faço isso, eu vou criar esse plano, né? Identificar as causas, o que é que tem ocasionado aquilo ali. O que é que eu posso usar nesse planejamento para a questão de ação de melhoria contínua. Então, vamos ao né? próximo Vamos ver como é que slide funciona isso plano. na prática. Isso. Quais ações que a gente pode fazer nesse plano? No plano. Então, no plano ali a gente tem a questão das políticas e diretrizes, né? Isso é muito importante. Geralmente isso é tratado muito pelo pessoal de RH, né? Nas questões das políticas internas, trazendo conscientização, né? Capacitações, treinamento. Então, está muito nesse caminho aí dessas questões das políticas e diretrizes, né? De ações de melhoria. Também tem ali a questão das medidas preventivas, né? Adotadas pela empresa, se ela adota alguma medida já pré-estabelecida, né? De prevenção de acidentes, né? E no final seria o quê? A adoção de educação e treinamento. Onde entra realmente as capacitação, o treinamento. Como utilizar os equipamentos corretamente, né? Porque não adianta eu também pegar e entregar um kit de EPI para uma pessoa e ela não saber utilizar corretamente, como vimos, né? Exatamente. Tem uma imagem que representa muito bem ali, né? Do rapaz usando de forma indevida. E essa questão da educação e treinamento, ela é muito, muito importante, né? E para poder cada um ter consciência do uso desses equipamentos, né? Tanto os EPI como os EPCs, mas também da conscientização, porque se trata da sua própria vida também, né? Então, é algo que tem que ser muito bem evidenciado. Aí a gente parte para o princípio do ciclo contínuo, na sequência que vem o DO, né? Exatamente. E aí, né, que é a execução, né, do plano que já foi elaborado, né? Então... Isso, então é a parte da execução. Foi aquela etapa exatamente que eu disse para vocês, que delega as chefias imediatas de cada departamento para
ver quem vai supervisionar, direcionar as atividades que devem ser colocadas em prática, que já foram estudadas lá, né, já foram vistas lá no planejamento. Então, no DU está aí a questão das auditorias de segurança de trabalho, né, que é tão importante para fiscalizar, para ver se realmente está se colocando em prática, está se colocando em ação. A questão da entrega é aí que entra, né, essa fase da entrega dos EPI, Isso. porque inicialmente ele foi conscientizado, né, de como utilizar, treinado, né? Aí está a participação importante do técnico de segurança nessa etapa, né? Pronto, está aí visivelmente, né, a ação as ações que ele pode participar. Né? Então, a entrega desses equipamentos. Tem também a questão do registro, né, de evidências, né? De registro de acidentes ou incidentes que podem, por futuro, se tornar um acidente, né? Porque tudo são dados, né? Então, cada ocorrência que acontece de um acidente, né, que é registrado, tem que ser registrado, e isso são os dados que vai mostrar para a gente se houve melhoria ou não, né? Então, como estão esses dados, né, muito alto, tem diminuído ao passar do tempo, é bom também entender que a ferramenta do PDCA, ele tem que ter um tempo de começo, meio e fim, né? Ele tem que ter um término, porque a partir desse término é que eu vou ver... Os prazos, isso, os prazos, para ver se realmente houve melhoria ou não. Então, digamos que a gente vai pré-estabelecer 6 meses, a partir primeiro desse treinamento, da capacitação, depois da situação da delegação das ações. Então, essas etapas todas elas vão ser evidenciadas em quanto tempo? Então, digamos que a gente vai usar 6 meses, né? E a partir dos 6 meses, depois vai ver a questão dos dados. Por isso que ali fala muito bem a respeito dos relatórios, né? Então, inicialmente, qual era a quantidade de incidentes, de acidentes, né, que acontecia naquele ambiente e como estamos agora depois de 6 meses. Então, é a partir de dados que a gente consegue visualizar se houve ou não melhoria realmente da implementação daquela ação. Não é isso? Então, está dentro do DU, né? Aí tem a parte do checklist, né? O checklist nada mais é do que realmente a gente checar. A própria palavra diz bem, né, do que se trata. E a checagem ela é feita justamente pela questão dos índices financeiros, né? Por exemplo, se há muita ocorrência de acidente, com certeza a empresa vai ter danos, né, e prejuízos para com isso. Exatamente. Às vezes é uma obra que cai, né, porque foi feita irregularmente, ou um equipamento desaba porque foi montado de forma errônea, né? Ou constar a compra excessiva de EPIs, né? Por que você está comprando tanto EPIs, né? Isso vai ser verificado nesse checklist, né? A entrega desses EPIs para os colaboradores, né? Fazer um checklist, um documento que comprove que ele recebeu aquele equipamento. Isso, porque de repente, mais tarde, numa ação judicial, né? A pessoa que sofra um acidente nesse ambiente de trabalho, ele possa dizer, não tive treinamento, eu não tive capacitação, não me entregaram esses equipamentos, então tudo tem que ser muito bem registrado, né? Muito bem amarrado. Isso que é a importância do checklist. Isso. Há vários modelos de checklist que a gente pode utilizar, né, para fazer, né, essa verificação, né? Tem os prazos ali, né, de medidas preventivas, também foi aquilo que a gente falou, né? Tem que ter um começo e fim, porque só assim eu vou saber mensurar se realmente aquela prática, né, ela tem ocasionado melhorias, né? Se as pessoas estão realmente colocando em prática, né? A parte da supervisão mesmo, né? Os dados junto com a supervisão. Por isso que a gente chama de checklist. E por último, né, a gente tem a questão do agir. E que agir seria isso, né? Priorizar riscos de acidentes do trabalho, né? Então, ou seja, principalmente quando se trata de vidas, né? Então, um plano de ação desse voltado a acidentes tem que priorizar vidas, né? Entendendo ali que se novos riscos aparecerem, né, a gente também tem que evidenciar, focar nesses novos riscos que aparecerem e refazer o plano, não é verdade? É verdade. Então, isso entra também a questão de avaliar penalidades e multa. Porque, veja, se no checklist a gente percebe que mesmo com todas essas ações, com todos os equipamentos necessários sendo fornecidos àquele trabalhador, ele continua, né, tendo ocorrências, né, às vezes, de uma denúncia ou de um incidente, de um acidente que aconteceu recorrente. Né? E aí tem que haver essas penalidades, essas multas, né? E tem um prazo, né? Tem um tempo para isso aí, tem a quantidade de ocorrências até a demissão por justa causa, não é isso? Exatamente. Que se trata de vidas. Então, essas penalidades, ela faz parte desse momento aí, porque você evidencia se não está dando certo, né? Se não está sendo levado a sério, né? Depois de tudo isso
E aí parte pela questão da penalidades e multa. Ali a gente tem também a questão da gestão de EPIs, porque tem que haver alguém responsável, né, por todo esse controle, essas entregas, né, a necessidade de novos, ou registrar, pautar tudo direitinho, né, para a gente ver se consegue colocar isso em prática, né. E aí, quando isso não acontece como foi planejado inicialmente, veja que partiu de um planejamento, né, então é hora da gente repensar, né, o que deu certo, o que deu errado. E o que deu certo a gente faz com que isso se torne um padrão. Isso, padrão. Né? Dentro da empresa. Dentro da empresa. Caso não aconteça, a gente tem que refazer o plano. Então é isso, o PDCA, né, quando você faz um plano de ação, passa por todas essas etapas, faz essa avaliação, esse fechamento e não surtiu os resultados devido ao almejado da empresa, refaz um novo plano. Aquilo que deu certo continua, o que não deu, a gente pensa em outras ações de melhorias, né? Se o problema realmente for no funcionário, tem que haver a demissão, né? Se for uma particularidade, né? Mas se for um conjunto, muitas pessoas errando ao mesmo tempo, então tem alguma coisa que ficou errada nesse planejamento. Então, se refaz esse planejamento e volta tudo do zero, né? A gente vai para o plano, para o duplo, checklist, para a ação. Refaz todas as fases até se chegar a um resultado positivo, almejado pela empresa, né? Então, o técnico de segurança no trabalho, ele realmente tem uma função muito importante aí, né? Tem a questão também da CIPA, né? Nesse momento aí tão evidenciado também que para a questão da fiscalização, né? Para ver se realmente as coisas estão acontecendo, né? Ele é um ator importante dentro da CIPA, Com certeza, né? Isso. Então, a função aí do técnico de segurança no trabalho está no DU, que é realmente a prática, né? A ação do dia a dia. Ele tem essa importância muito grande da questão da fiscalização, do monitoramento, né? De como as ações estão acontecendo, né? Então, talvez seja até a parte mais importante, né? Porque planejar e fazer tudo muito lindo para que aconteça e não acontecer é um fracasso, né? Então, há essa importância muito grande desse técnico em segurança no trabalho para esse plano de ação que é o PDCA. E isso pode ser levado para outras situações, né? Não apenas para essa situação de risco em si, mas a questão de uma relação interpessoal, de um plano de marketing, de um plano financeiro. Então, a ferramenta ela é muito ampla, mas especificamente sobre essa ação, né, voltada a riscos, né, e com a atividade do técnico de segurança, essa é realmente a atividade importante dele, da ação, dentro desse planejamento do PDCA, tão importante, né? Então é isso, professora. Minha querida, muito obrigada. Eu agradeço a vocês, alunos, por estar nos ouvindo. Eu agradeço novamente a minha amiga aqui, professora Lindete. Espero que com essa pequena videoaula vocês tenham entendido, né, a importância do PDCA, né, na prevenção de acidentes e no controle de perdas. Muito obrigada e até a próxima aula. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Até mais.